irmãos e irmãs, a liturgia do quarto domingo do tempo comum reafirma a irreversível decisão de Deus de oferecer aos homens, em cada passo do caminho que percorrem na história, a vida e a salvação. Os textos bíblicos que nesse domingo nos são servidos mostram algumas das estratégias que Deus se socorre para vir ao encontro dos homens e para lhes apresentar os seus desafios e propostas. O texto que nos é hoje proposto mostra exatamente a caminhada do encontro com o Messias e com o seu anúncio de salvação. Rodeado já pelos primeiros discípulos, Jesus começa a revelar-se como o Messias libertador, que está no meio dos homens para lhes apresentar a proposta de salvação que Deus lhe confiou. A cena narrada no Evangelho deste dia acontece num sábado. A comunidade está reunida na sinagoga de Cafarnaum para a liturgia sinagogal. Jesus, chegado há pouco à cidade, entra na sinagoga como qualquer bom judeu para participar da liturgia sabática. A celebração comunitária começava normalmente com a profissão de fé, a que se seguiam orações, cânticos e duas leituras, uma da Torá e outra dos profetas. Depois vinha o comentário às leituras e às bênçãos. É provável que Jesus tivesse sido convidado nesse dia. Para quê? Para comentar as leituras feitas. Ele fez isso de uma forma original, diferente dos comentários que as pessoas estavam habituadas a ouvir aos escribas, que eram os estudiosos das Escrituras. As pessoas ficaram maravilhadas com as palavras de Jesus. Por quê? Porque ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas costumavam repetir uma e outra vez as tradições rabínicas e as opiniões dos mestres do passado. Jesus é diferente. Não repete lições que aprendeu dos mestres. Ele fala com autoridade. O que ele diz vem da sua experiência de Deus. É uma palavra livre e sincera, convincente, que mexe com os corações. As pessoas que o escutam percebem que as suas palavras vêm de Deus e têm a marca de Deus. Na sequência das palavras ditas por Jesus e que transmitem aos ouvintes um sinal inegável da presença de Deus, aparece em cena um homem com um espírito impuro. Os judeus estavam convencidos que todas as doenças eram provocadas por espíritos maus que se apropriavam dos homens e os tornavam prisioneiros. As pessoas afetadas por esses males deixavam de cumprir a lei, as normas corretas de convivência social e religiosa, e ficavam numa situação de impureza, isso é, afastadas de Deus e da comunidade. Numa encenação com um singular poder evocador, Marcos põe o espírito mau que domina um homem presente na sinagoga a interpelar violentamente Jesus. Diante da proposta libertadora que Jesus veio apresentar, em nome de Deus, os espíritos maus, responsáveis pelas cadeias que oprimem os homens, ficam inquietos, pois sentem que o seu poder sobre a humanidade chegou ao fim. A ação da cura do homem com um espírito impuro constitui a prova provada de que Jesus traz uma pergunta de libertação que vem de Deus. Pela ação de Jesus, Deus vem ao encontro da pessoa para a salvar de tudo
tudo aquilo que a impede de ter vida em plenitude. Esse primeiro episódio é uma espécie de apresentação de um programa de ação. Jesus veio ao encontro dos homens para os libertar de tudo aquilo que lhes rouba a vida. A libertação que Deus quer oferecer à humanidade está a acontecer. O reino de Deus instalou-se no mundo. Jesus, cumprindo o projeto libertador de Deus, pela sua palavra e pela sua ação, renova e transforma em homens livres todos aqueles que vivem prisioneiros do egoísmo, do pecado e da morte. Assim seja.